Olá pessoal, tudo bom? Eu acho que eu nunca fiz aqui. Uma das. Assim, eu já comentei aqui em alguns vídeos que a literatura ela tem várias funções na vida da gente. Uma das funções mais importantes, evidentemente, que é te trazer conhecimento, né? Alargar o interior da sua mente, né? Você lê. Estou falando de literatura de ficção, tá? Então, você lendo muita literatura de ficção, você vai construindo uma quantidade muito grande de mundos na sua cabeça, porque você tem acesso a poucas pessoas, você conhece poucas pessoas e você não conhece a história das pessoas. Então, quando você lê livros de ficção, você monta na sua cabeça várias possibilidades humanas, né? Inclusive de locais que você nunca foi, nunca irá, de outros países, outras cidades. Então você vai alargando o espectro da sua mente, de modo que fica muito mais fácil você compreender o que se passa no mundo que você vive. Essa é uma das funções mais importantes da literatura, se não for a mais importante. Mas a literatura também serve como entretenimento. O que é entretenimento? Entretenimento é uma coisa que vai te passar o tempo. Então tem pessoas que gostam de assistir futebol, tem pessoas que gostam de ver novela, tem pessoas que gostam de assistir seriado, tem pessoas que gostam de jogar baralho, jogar dominó, xadrez, praticar esporte, enfim. Cada um tem a sua preferência como entretenimento. Eu gosto de dormir, eu gosto de coçar o saco, enfim. E o livro serve como um entretenimento. E assim, apesar da gente não ter muitos leitores no Brasil, uma boa parte dos leitores que a gente tem são leitores de entretenimento. Poucos são os leitores realmente de informação. E entre os vários ramos de leitura de entretenimento, um dos mais divertidos, pelo menos para mim, é a literatura policial, é o romance policial. Então eu vou falar um pouco aqui sobre alguns romances policiais e alguns autores que eu gosto, o que eu gostei, e alguns que foram badalados ou que foram comentados e que não vale a pena. Não valem a pena. Pelo menos na minha opinião, evidentemente. Eu nunca faço roteiro para os meus vídeos. Mas dessa vez eu coloquei no papel, entenda-se por papel um notepad, né? Ou seja, digitar numa telinha branca aqui, uma relação de autores e obras que eu quero comentar aqui, para que eu tente esquecer o menos possível. Já que eu não faço roteiro e obviamente que eu não ia lembrar de tudo de cabeça, né? Certamente alguma coisa de esquecer. Aliás, é sempre assim, sempre que eu termino um vídeo de gravar um vídeo e eu começo a pensar sobre o que eu falei, eu lembro que eu devia ter falado alguma coisa e que esqueci, enfim. Eu não vou fazer roteiro, mas uma lista eu precisei fazer. Então, não está em ordem de nada, tá? Não está nem em ordem cronológica, nem em ordem de preferência. Está na ordem que eu fui lembrando. Na hora que eu fui lembrando, eu fui escrevendo e fui fazendo. E vou falar um pouco de alguns autores e de algumas obras. E comentar algumas obras, o que eu achar que deva ser comentado. Parte dessas obras que eu vou comentar já tem vídeo no canal. Então basta vocês procurarem se vocês quiserem uma resenha do livro mesmo, completa. Então eu vou começar aqui com Humberto Eco, O Nome da Rosa, que é um livro muito famoso dele, provavelmente o livro mais famoso dele, que ficou mais famoso ainda depois que virou filme, né, em 86, se eu não me engano, com o Sean Connery. É um romance policial em que a trama se passa na Idade Média, dentro de um mosteiro dominicano, se eu não me engano. Do mosteiro dominicano. Isso. E o Sean Connery faz um monge franciscano que está visitando um. Aliás, acho que é beneditino. Acho que é um mosteiro beneditino. Agora não lembro se é dominicano ou beneditino, não lembro. O que eu lembro é que o Sean Connery ele faz um monge franciscano que está visitando esse mosteiro, está tendo um encontro ali de algumas personalidades
da ordem franciscana, inclusive um monge que é fugitivo da Inquisição, etc e tal. Enfim, não vou contar a história eu já fiz vídeo sobre esse livro, não vou contar a história inteira. Então, é um romance policial evidentemente tratado na Idade Média. Muita gente diz, inclusive, que há uma certa homenagem, vamos dizer assim, ou referências, vamos dizer assim, do Humberto Eco, fazendo uma homenagem ao Sherlock Holmes, porque o Sean Connery faz o papel do detetive e ele tem um ajudante lá, o Watson, né, que é um noviço que ele é o tutor e existem algumas pessoas que leram esse livro que fazem essa referência. Eu não sei se Humberto Eco quis fazer isso ou não, mas enfim, é um romance muito interessante. Eu preciso alertar que veja bem, romances são peças de ficção, eles não são realidade. Então, muito do que se diz ali sobre a Inquisição, ou quase tudo que é dito ali sobre a Inquisição, é, não é real, tá certo? Então, você tem que abstrair essa parte. A gente sabe que existem muitas mentiras sobre a Inquisição. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre a Inquisição para explicar melhor o que foi, para desmistificar um pouco isso, mas assim, como um livro de ficção policial é muito interessante. E o filme também é muito bom. Agora, uma grande decepção. Eu fiquei muito curioso de ler um livro do Tony Bellotto, que ele criou o personagem Bellini, e tem vários livros, né? Bellini isso, Bellini aquilo, Bellini não sei o que. E eu quis pegar o primeiro, que é Bellini e a Esfinge. Para ter uma ideia, né? O Bellini é um integrante ou ex-integrante, não sei se a banda acabou ou não, do Titãs. E ele escreveu uma série de livros policiais que foram bastante sucesso, mas a gente sabe que quando um famoso escreve livro e o livro vende, você nunca sabe se o livro vendeu porque ele tem qualidade ou se o livro vendeu porque quem escreveu é famoso, né? A gente tem que entender que a gente vive no Brasil, não é um país sério, né? A gente tem que ler aqui, tem que entender que uma ex, se é que é ex ainda, não sei se ela parou ou não, uma ex-garota de programa escreveu um livro que virou best-seller, né? Contando as histórias dos clientes dela, assim, do que ela fazia com os clientes. Quer dizer, é um país que não é sério, né? Então, eu quis comprar um livro do Tony Bellotto para ter uma ideia de como ele escrevia. Eu acabei comprando Bellini e a Esfinge, que é o primeiro livro dele. Foi até difícil de achar, tive que achar em sebo. E fiquei bastante decepcionado. O livro é bastante fraco. Tony Bellotto, você não é do ramo, Tony Bellotto. Não sei se você melhorou nos romances seguintes, né? Porque esse é o primeiro. Pode ser que você tenha melhorado nos outros, mas o primeiro é tão fraco que não deu vontade de ler mais nenhum. Enfim, fuja, né? Depois Thomas Harris. Thomas Harris ficou muito famoso quando houve a transposição do seu romance Silêncio dos Inocentes para a tela do cinema, com a Jodie Foster e o Anthony Hopkins. Foi um filme de 1991, ganhou 6 Oscars. Ganhou Oscar de filme, de ator, de atriz, de diretor, de roteiro adaptado, enfim. Fez muito sucesso. Antes disso já tinha sido lançada uma versão de Dragão Vermelho, que não era com Anthony Hopkins, na década de 80. E depois, claro, com sucesso, foram lançados os outros filmes, que foram o Hannibal Rising, que é a Origem do Mal, o Hannibal, só Hannibal, e o Dragão Vermelho, a versão com o Anthony Hopkins. E os livros são muito bons, então é uma tetralogia do Thomas Harris, muito interessante. Para quem gosta desse tipo de filme, é um filme que é policial já puxando para o suspense, né? Porque trabalha com psicopatas e tudo mais. Então é uma tetralogia muito interessante. Eu acho que vale a pena vocês lerem. Mesmo quem assistiu os filmes, vale a pena ler. O Stephen King lançou agora, recentemente, de uns 4, 5 anos para cá, uma trilogia conhecida como a trilogia do Mr. Mercedes, né? Senhor Mercedes. São 3 livros policiais que formam uma trilogia policial, a primeira trilogia policial que ele escreve.
Eu tô lendo o primeiro volume ainda, não terminei o primeiro volume, tá razoavelmente interessante. Assim, é difícil eu recomendar se é bom ou se é ruim. É difícil o Stephen King escrever coisas ruins, eu nunca vi nada ruim dele. O livro mais. O livro que eu menos gostei dele, eu já li muitos livros dele, foi Os Estranhos, The Tommyknockers, que eu dei nota 7 de 0 a 10. Nota 7 de 0 a 10 na minha época passava de ano, então não é um livro exatamente ruim. Aqui é um tema que fala de ficção científica e eu realmente não gosto muito de livros de ficção científica, então às vezes nem foi o livro que foi tão ruim assim, aqui o tema não me interessou tanto. Então eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nessa trilogia aí do Stephen King. O Rubem Fonseca é um famosíssimo escritor policial brasileiro. Eu já li um volume de contos dele chamado A Confraria dos Espadas. Tem contos muito bons e também tem um conto muito ruim. Ele tem um livro chamado O Caso Morel, né, que é baseado no, no, no fato que ocorreu mesmo, o crime do caso Morel, aqui no Brasil. E tem o Agosto, que é uma versão romanceada da morte de Getúlio Vargas. Né? Ele pega o mês de agosto de 54, né? Acho que é 54, que foi o mês do suicídio do Vargas. E ele faz uma versão romanceada com personagens reais. É um livro, inclusive, que eu estou lendo, não terminei ainda, mas está muito interessante. Então, o Rubem Fonseca é um grande autor policial brasileiro, da velha guarda, mas que ainda está ativo. Está com 90 anos, mas está escrevendo ainda. Patrick Süskind é um escritor alemão que escreveu um livro muito famoso, O Perfume, que também virou filme. É um policial também voltado mais para o sobrenatural e pro fantástico, porque ele acompanha a vida de um serial killer, né? Mas ele tem um método diferente de matar. Eu já fiz resenha desse livro, se interessar vocês dão uma olhada no canal. É só procurar na busca do canal O Perfume que vocês vão achar a resenha. É um livro muito interessante. Tem Caixa de Pássaros, que é um livro recente. O ano passado, o ano retrasado, eu andei vasculhando alguns autores mais novos de literatura contemporânea policial e acabei me deparando com alguns autores muito interessantes. Eu tava comentando muitas coisas no canal, eu estava querendo falar sobre livros novos no canal, de autores mais recentes, e eu estava procurando autores mais recentes que escrevessem sobre literatura de ficção em geral, incluindo literatura policial e de terror. E aí eu me deparei com o Josh Malerman, que escreveu o ano passado Caixa de Pássaros, que foi um romance muito, muito badalado. Talvez você nem encaixe ele como um policial, você encaixa ele mais como um suspense. E realmente ele se encaixa mais como um suspense. Mas eu vou colocar também aqui como um romance policial, embora não tenha detetives nem nada do tipo. Nem serial killers ou assassinos ou coisas do tipo. É um romance muito mais de mistério do que policial. Mas já que eu relacionei aqui, vou citar. E tem resenha dele no canal. Um outro autor, esse aqui é um autor português, na verdade não português, porque ele nasceu na África, mas é naturalizado português. É um autor de extremo sucesso em Portugal, sucesso assim estrondoso, ele vende muito em Portugal. Não é tão conhecido no Brasil, mas em Portugal ele vende muito. É um autor badaladíssimo, tem, sei lá, uns 10 livros já. Sempre livros policiais, é mais ou menos como um clone português do Dan Brown. Eu li exatamente porque eu fiquei curioso de conhecer a obra dele e eu fui ler o Codex 632, que é um dos livros mais badalados dele. É um livro mediano, não é um livro ruim não, é um livro mediano, mas ele não é um Dan Brown, ele não chega a ser um Dan Brown, tá? Mas é um passatempo razoável. Eu fiquei muito surpreso. Eu acabei comprando num brechó por acho que R$ 3. Tinha muitos livros assim em promoção, R$ 1, R$ 2, R$ 3. E eu achei o livro do Jô Soares, Assassinado na Academia Brasileira de Letras, por esse preço. Eu falei, vou pegar. Tá baratinho, vou pegar. E falei, eu tenho curiosidade, quero saber como é que ele escreve, né? Porque a gente sabe que o Jô Soares ele tem uma vaidade muito grande, né?
Então ele faz parte daquela turma de artistas que eles querem ser tudo. Eles querem ser ator, cantor, tocador de bongô, escritor, diretor de teatro, escritor de teatro, que é jogador de hóquei, enfim, aqueles caras que acham que eles podem fazer qualquer coisa. E ele entrou alguns anos atrás nessa seara do romance policial, primeiro com assassinato na assassinato não, não sei o que de Baker Street, o Xangô de Baker Street. Depois ele lançou mais 2 ou 3 livros, incluindo esse assassinato da Academia Brasileira de Letras. A trama em si é bastante fraca, tá? A trama em si não é realmente o ponto-chave da coisa. Mas eu gostei do livro, assim, eu considerei um livro mediano, porque ele se passa no Rio de Janeiro do século passado, do começo do século passado. E eu gosto muito de livros que retratam uma época, né? Porque retratam pessoas da época, retratam locais da época. Então eu acho como um retrato de época muito interessante. Mas é um passatempo, é só passatempo, nada mais do que isso. Um outro escritor que está bombando muito no exterior é o Dionesbo. Eu acho que ele tem alguns filmes já que saíram, que foram adaptados, alguns livros que foram adaptados para o cinema. Inclusive, o único livro que eu li dele, chamado Boneco de Neve, foi adaptado para o cinema. Infelizmente, a adaptação para o cinema é horrorosa. Eu assisti recentemente, não gostei, mas o livro é muito bom. E ele tem aí mais, nessa série do inspetor Harry Hole, que participou do Boneco de Neve, tem mais uns 5 ou 6 livros. E ele tem uma outra relação de livros com outros personagens, que aí eu já não conheço. Então eu acho que é um escritor interessante, que dá para vocês darem uma olhadinha nele. Jeffrey Deaver escreveu vários romances policiais, mas eu li somente um. E eu li exatamente porque eu tinha assistido o filme, que é O Colecionador de Ossos. Eu gosto muito desse filme. E depois que eu assisti o filme, evidentemente que eu descobri que o filme foi baseado num livro, e aí eu fui atrás do livro, li e gostei bastante. George Simenon é um escritor policial extremamente famoso, provavelmente só perde para Agatha Christie em termos de venda de livro, mas é um escritor que eu não gostei, tá? Eu li um livro dele e não gostei. Tenho 3 livros dele e não faz o meu estilo, tá? Então é um clássico. Eu estou citando ele por ser um clássico, mas não é um livro, não é um autor que eu tenha gostado. Sobre o Edgar Allan Poe e o H.P. Lovecraft, eles são muito melhores contistas do que romancistas, tá certo? Então eles têm muitos contos bons, contos que vão do policial ao sobrenatural, ao terror. No caso do Lovecraft, vai até o terror gótico. Então eu não vou citar nenhum conto específico, mas todos os contos dele são muito bons. Um outro autor clássico também, esse muito bom, chamado Edgar Wallace. Ele tem quase 200 livros policiais, 170 e poucos livros no total. Você acha quase tudo no Brasil. Se você for num sebo, você vai achar pelo menos uns 50 títulos diferentes aí. Eu mesmo tenho uns 50 livros dele e eu já li mais da metade. E esse cara é muito bom. Esse cara, inclusive, o Edgar Wallace foi uma das influências da Agatha Christie. A Agatha Christie começou a escrever romance policial muito influenciada pelo Edgar Wallace. Então, o Edgar Wallace ele é anterior à Agatha Christie. Ele começou no final do século XIX e foi até o começo do século XX. É um romancista inglês. Embora ele tenha, no final da vida, ele tenha vivido também nos Estados Unidos. Foi ele que escreveu o roteiro do filme King Kong da década de 30 em Hollywood e tudo mais. Foi correspondente, enfim, ele fez muitas coisas na vida dele. Então eu listei aqui 8 livros do Edgar Wallace que eu dei notas muito boas, acima de 9, entre 9 e 10. Então eu vou citar os 8 que eu achei mais interessantes, tá bom? A Irmandade do Crime, A Pegada Gigante, A Pista do Alfinete Novo, A Serpente de Plumas, King Carey, O Círculo Vermelho, O Comandante de Almas e Os Olhos Velados de Londres. Sabem quem me abriu o mundo para o Edgar Wallace? Edgar Wallace eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu era bem mais novo,
eu li uma entrevista do caramba, como é que é o nome dele agora? Aquele escritor que escreveu A Pedra do Reino, escritor de Pernambuco, que escreveu A Pedra do Reino, escreveu Alto da Compadecida, cara, Ariano Suassuna. Eu li uma entrevista do Ariano Suassuna e ele gosta muito de romance policial. É um erudito brasileiro, um dos maiores escritores brasileiros. E ele citou nessa entrevista, disse, olha, tinha um livro policial em inglês do Edgar Wallace que eu adorei, chamado Os Olhos Velados de Londres. E não foi o primeiro livro que eu li do Edgar Wallace, mas o Edgar Wallace foi apresentado para mim como escritor pelo Ariano Suassuna através de uma entrevista que eu li. Vamos pro próximo. Esse aqui foi uma indicação de uma amiga minha. É uma amiga minha que sabe que eu gosto de ler bastante, faço vídeos na internet e tudo mais. E ela me indicou esse cara aqui, que é um escritor italiano chamado Donato Carrizzi. E o nome do livro é O Aliciador. Ela falou que esse livro foi um dos livros que ela mais gostou na vida, que eu tinha que ler de qualquer jeito. Foi uma dificuldade para achar esse livro. E eu consegui achar e realmente gostei bastante do livro. Então, faço aqui uma menção honrosa. Ele tem mais um livro no Brasil. Não sei o que de almas agora. Não sei, joga Donato Carrizzi no Google que você vai descobrir. Donato, D-O-N-A-T-O, Carrizzi, C-A-R-R-I-S-I. Tá? Então, Donato Carrizzi, você joga lá, provavelmente você vai ter um pouco de dificuldade, porque quando eu procurei os livros dele, já estavam quase esgotados nas lojas, na Amazon, nas lojas online, e quase não tinha em sebo, então porque não vendeu muito no Brasil. Então não é um cara muito conhecido, então talvez você tenha dificuldade de encontrar. Mas enfim, vale a pena ler. O outro livro dele eu ainda não li, só li esse aqui. E tem resenha no canal. Agora eu vou falar de uma escritora que é amiga minha, que inclusive eu fiz a, enfim, eles chamam de beta, né? Os leitores que leem antes do livro serem publicados. Fiz inclusive a revisão do livro, mas acabou nem precisando porque houve alguns problemas aí. Mas o fato é o seguinte, eu li o livro no original, né? O livro antes de estar pronto. Ele saiu agora recentemente em e-book. Eu não sei se ele já foi editado em papel. Eu sei que tem no e-book na Amazon. Mas eu li no papel porque eu li impresso. Impresso de impressora, tá? Não do livro mesmo, né? Impressora no sulfite. É a Débora Jimenez. O livro é Do Real ao Imaginário, que é um livro bastante interessante para quem gosta de literatura policial. Eu não lembro se eu já fiz resenha dele ou não. Acho que eu não fiz resenha porque o livro não tinha saído, né? Então provavelmente eu vou ter que fazer resenha em breve sobre ele. Dan Brown. Dan Brown é um nome que não pode ficar de fora dessa lista. Eu li todos os livros do Dan Brown que tenham relação com o professor Langdon, tá? Então eu não li os dois primeiros livros dele, que são os dois livros dele que não tem o Langdon, que é Fortaleza Digital e um outro capa azul agora que eu não lembro. Enfim, os livros que não tem o Langdon eu não li. Dos livros que tem o Langdon, 3 são muito bons: Anjos e Demônios, Inferno e o Código da Vinci. Os outros são um pouco mais fracos, incluindo Origem, que eu fiz resenha recentemente e ficou bem abaixo do que eu esperaria dele. A Agatha Christie dispensa comentários, é provavelmente a mais famosa escritora de romances policiais. Eu selecionei aqui uma lista dos livros que eu dei nota 10, tá? Eu li toda a obra dela. Então, tem muitos livros dela, nota 9, 9,5, 8, 8,5, que são notas excelentes. Mas eu selecionei só os que eu dei nota 10, para ficar uma lista mais enxuta. Então vamos lá. A Casa do Penhasco, A Morte da Senhora McGinty, MG, aquele Mac, né, aquele sobrenome escocês, Gint, G-I-N-T-Y. Assassinato do Expresso do Oriente, um livro famosíssimo, virou várias vezes, saiu como filme, inclusive um filme recente. Assassinato no Campo de Golfe. O Caso dos 10 Negrinhos também foi filmado e refilmado para o cinema várias vezes. O Natal de Poirot. Os 5 Porquinhos. Os Crimes ABC e 13 à Mesa.
Conan Doyle. Conan Doyle eu não vou relacionar livro. Conan Doyle é o criador do Sherlock Holmes. Tudo que ele escreveu tem tá no mesmo nível. Então eu não vou selecionar um livro especificamente do Conan Doyle. Tudo que você. Eu tenho a obra completa, é um volume. Eu acho que é da Nova Fronteira. É um volume capa dura, grandão, assim, que tem toda a obra completa do Sherlock Holmes. Eu recomendo que vocês comprem esse, que tem a obra completa e se finir. John Le Carré. John Le Carré é um autor, é um ex-espião britânico que virou autor. Esse John Le Carré é um pseudônimo, o nome dele é outro. Ele é muito famoso por livros de espionagem, né? Então ele tem vários livros de espionagem, inclusive A Casa da Rússia, que foi filmado com Sean Connery e a Michelle Pfeiffer. Mas eu não vou selecionar nenhum livro de espionagem dele. Eu já li vários e são muito interessantes. Alguns acho que eu já fiz resenha. Eu selecionei Agente de Smiley, que é o principal personagem dele, que é o George Smiley, que ele está investigando, ele está visitando uma universidade, um colégio na verdade, ele está visitando um colégio inglês e ali ocorre um crime. E ele usa os seus talentos como, na verdade ele é um espião, mas como ele está aposentado, ele faz às vezes de um detetive. Então me lembra muito o Poirot. Ele tem um jeito meio de Poirot, ele é baixinho, meio desengonçado e tal. Ele lembra que para mim esse livro é uma grande homenagem do John le Carré para Agatha Christie, embora eu nunca tenha lido isso em lugar nenhum. Para mim é o que ficou marcado. Então eu recomendo muito esse livro. Tem resenha no canal. É, mais um negocinho aqui. Vou falar agora de uma escritora de romances policiais norte-americana. Ela foi apresentada para mim por dono de um amigo meu que tem um sebo aqui no bairro. Uma vez eu tava. Eu sempre passo pelo sebo ali, a gente conversa, compra alguma coisa, não compra e tal. E uma vez ele tava lendo livros dessa escritora e falou: Você conhece a escritora X? Eu falei: Não, não conheço. Pô, você já lê e tal, ela tem uns livros muito bons. Aí eu fui ver e acabei comprando, claro, toda a coleção dela e já li 80%. Trata-se da Patrícia Cornwell. Ela tem uma personagem que é a Kay Scarpetta, que é a personagem principal dela, que está em todos os livros, pelo menos todos os livros dessa série, né? E ela é uma médica legista que, juntamente com um amigo policial e um agente do FBI e a sobrinha dela, que aparece em alguns livros e em alguns não, resolvem crimes. Então é um outro tipo de policial, é um policial moderno, que se passa nos Estados Unidos. Não é um policial de alta octanagem, né, cheio de adrenalina, de tiros, isso aqui e tal, e tal. É mais um pouco mais cerebral, mas muito interessante. Então selecionei aqui os 5 livros mais interessantes dela que eu gostei. Então vou listar aqui: A Última Delegacia, Alerta Negro, Contágio Criminoso, Corpo de Delito e Restos Mortais. Vou fazer aqui uma menção honrosa da Sophie Hannah. É uma escritora policial inglesa que ela foi autorizada pela família da Agatha Christie para retomar o personagem do Poirot. E ela escreveu 2 romances usando o personagem do Poirot com autorização da família. Eu já li os 2 romances, inclusive eu falei sobre um, acho que no canal. Ainda não falei sobre o outro, falei só sobre um. Eu achei os 2 livros muito interessantes, um melhor que o outro, um deles bem melhor do que o outro. É evidente que eu já conversei com alguns amigos que são fãs da Agatha Christie. Alguns não querem ler, não é a Agatha Christie, me recuso a ler porque não foi ela que escreveu. Alguns não querem ler porque, e se ela cagou o personagem? De repente ela pegou o personagem tão querido da gente, que é o Poirot, e fez um livro péssimo e vai deixar uma imagem muito ruim pra gente. No meu caso, como eu gosto muito desse personagem, e eu já li e reli pelo menos uma dezena de vezes cada um dos livros, eu tinha necessidade de livros inéditos com o Poirot, que evidentemente que a Agatha Christie não teria mais como escrever, porque ela morreu há muitos anos. Então essa escritora resolveu reativar o personagem.
É claro que a gente sabe que quem leu a obra completa da Agatha Christie sabe que no último livro da série do Poirot ela mata o personagem, o Poirot morre. Então é porque ela não queria que ninguém ninguém utilizasse o personagem dela depois que ela morresse. Mas como a família autorizou, então ele está sendo usado. Então, falando sobre esses dois livros, Os Crimes do Monograma, que foi o primeiro livro que a Sophie Hannah escreveu com o Poirot, é um romance mediano, tá? E que apresenta pra gente um novo personagem. Boa parte dos livros do Poirot, o personagem coadjuvante dele, ali, o assistente dele, é o Arthur Hastings, né? Que a gente conhece de longa data. Faz o papel do assistente dele. E no caso aqui, a Sophie Hannah introduz como personagem secundário, para fazer um ajudante ali do Poirot, um agente da própria Scotland Yard, um detetive da própria Scotland Yard que faz o papel de um amigo mais novo, bem mais novo que o Poirot. O Poirot serve mais ou menos como um mentor dele, só que ele é um cara oficial da Scotland Yard, coisa que nos livros do Poirot quem fazia a ligação entre o detetive particular, o Poirot, e o Hastings era o Japp, né? James Japp, que era o inspetor-chefe da Scotland Yard. Então, Os Crimes do Monograma, um livro um pouco mais mediano, e Caixão Fechado, que é o segundo livro, já bem melhor do que o primeiro. Então, eu recomendo que vocês leiam os dois, se vocês são fãs do Poirot. E se vocês querem começar por um só, ou querem ler só um dos dois, Caixão Fechado é melhor do que Os Crimes do Monograma. E para fechar aqui, um outro autor brasileiro contemporâneo também, que eu achei por acaso na internet, e peguei uma trilogia dele. Os três livros são muito interessantes. Eu acabei lendo da frente para trás, ou seja, li do mais recente para o mais antigo, em vez de ler do mais antigo para o mais recente, mas enfim. Não tem problema nenhum, você pode ler em qualquer ordem porque os livros são fechados em si mesmos. A única diferença é que os personagens principais eles aparecem nos três livros. Então, se você pegar do primeiro e for subindo, do mais antigo para o mais recente, você vai pegando a evolução dos personagens, né? Se você fizer o contrário, você não pega essa evolução, mas não altera em nada o desfecho dos casos. Então, os três livros que eu li, a trilogia que eu li do Flávio Carneiro, muito interessante. Fiz, fiz a resenha de um desses livros no canal. São os três: O Livro Roubado, O Campeonato e Um Romance Perigoso. Eu acho que foi Um Romance Perigoso o livro que eu fiz a resenha no canal. Os outros dois ainda não tem resenha no canal. Bom, é isso. Deu mais de 30 minutos. Eu acho que tá bom demais, né? Então, essas são algumas indicações que eu dou a vocês se vocês querem ingressar nessa divertida brincadeira de ler romances policiais. Tá certo? Então, para fazer um vídeo mais leve, né? Eu estava falando de assuntos mais pesados ultimamente, então para ficar um livro mais leve é isso aí. Então, uma saudação e até a próxima.